Esta é a resposta da sua oração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O algoritmo te trouxe, mas o universo tem uma mensagem para você através desta história. Fique comigo, porque o que vou te contar pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Era uma vez, em uma cidadezinha movimentada, vivia um homem chamado Arthur. Arthur não era extraordinário aos olhos do mundo. Ele tinha um emprego comum, uma rotina previsível e um coração cheio de sonhos que pareciam distantes demais para serem alcançados. Todas as noites, antes de dormir, Arthur fazia a mesma oração. Ele pedia um sinal, uma direção, uma pequena luz que o guiasse para fora da monotonia e em direção ao seu propósito. Ele sentia que estava destinado a algo maior, mas não sabia como dar o primeiro passo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. E nada. Nenhum sinal grandioso, nenhuma revelação divina. A frustração começou a se instalar. Talvez eu esteja pedindo demais, ele pensava. Talvez não exista um propósito maior para mim. Ele começou a duvidar, a perder a esperança. A voz da sua oração se tornou um sussurro cada vez mais fraco. Em uma tarde de terça-feira particularmente cinzenta, seu chefe o chamou para uma reunião. Arthur esperava o pior: cortes no orçamento, talvez uma demissão. Mas, para sua surpresa, seu chefe ofereceu-lhe uma nova função. Não era uma grande promoção, mas envolvia liderar um pequeno projeto de caridade que a empresa estava patrocinando. O projeto era ajudar a revitalizar um jardim comunitário abandonado no bairro mais pobre da cidade. O coração de Arthur afundou um pouco. Jardinagem? Ele pensou. É esse o grande sinal? Sujar as mãos na terra? Ele queria recusar. Era mais trabalho, sem aumento de salário, e parecia completamente irrelevante para seus grandes sonhos de mudar o mundo. Mas algo dentro dele, uma fagulha daquela esperança antiga, o fez dizer sim. Talvez por pena, talvez por um pingo de curiosidade. No primeiro dia no jardim, Arthur se sentiu deslocado. O lugar era um caos de ervas daninhas, lixo e terra seca. Ele estava sozinho. Ele olhou para o céu e riu com amargura. Sério? Essa é a sua resposta? Ele perguntou ao vazio. Ele pegou uma pá, sentindo o peso do desânimo em seus ombros, e começou a cavar. O trabalho era duro, solitário e ingrato. Mas à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Uma senhora idosa do prédio vizinho, Dona Elvira, apareceu com um copo de limonada. Vi você trabalhando, meu filho. É um trabalho nobre, ela disse com um sorriso gentil. No dia seguinte, ela voltou com sementes de tomate que guardava há anos. Logo depois, um grupo de adolescentes que costumava ficar na esquina sem ter o que fazer, aproximou-se com curiosidade. No início, eles apenas observavam, zombando um pouco. Mas Arthur, em vez de afastá-los, simplesmente sorriu e continuou seu trabalho. Um dia, um dos garotos, chamado Léo, perguntou: Ei, tio, precisa de ajuda com isso aí? Arthur, surpreso, entregou-lhe uma enxada e Léo começou a trabalhar. Seus amigos, vendo aquilo, também se juntaram. De repente, o jardim não era mais o projeto solitário de Arthur. Era um movimento. Pessoas do bairro começaram a aparecer. Traziam ferramentas, sementes, comida para compartilhar. Traziam suas histórias. Dona Elvira contou sobre seu falecido marido, que amava jardinagem. Léo compartilhou seu sonho de ser paisagista, um sonho que ele achava impossível. Uma jovem mãe solteira encontrou no jardim um lugar seguro para seus filhos brincarem enquanto ela plantava flores. Cada pessoa que chegava trazia consigo um pedaço de vida, transformando aquele terreno abandonado em um oásis de esperança. Arthur percebeu que não estava apenas cavando a terra, ele estava cultivando conexões. Ele não estava apenas plantando sementes, ele estava plantando esperança nos corações das pessoas. Ele ouvia suas histórias, compartilhava suas lutas e celebrava suas pequenas vitórias. O primeiro broto de tomate, a primeira rosa a desabrochar. Meses se passaram. O jardim floresceu de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Era vibrante, cheio de cores, cheiros e, o mais importante, cheio de vida. Tornou-se o coração da comunidade. Um lugar onde vizinhos que mal se conheciam agora se reuniam
como uma grande família. As crianças tinham um lugar para brincar, os adolescentes tinham um propósito e os mais velhos tinham um lugar para compartilhar sua sabedoria. Numa tarde ensolarada, enquanto observava as crianças correndo entre os canteiros de flores e ouvia as risadas dos seus novos amigos, Arthur teve uma epifania. Ele olhou para suas mãos, agora calejadas e sujas de terra, e sorriu. Um sorriso genuíno, que vinha do fundo da alma. Ele percebeu que sua oração tinha sido respondida, desde o primeiro dia. O sinal não foi um raio de luz do céu, não foi uma voz estrondosa. A resposta não foi o destino final, mas a própria jornada. A resposta foi a oferta de seu chefe, que ele quase recusou. Foi o copo de limonada de Dona Elvira. Foi a pergunta tímida de Léo. A resposta estava em cada semente plantada, em cada erva daninha arrancada, em cada sorriso trocado. Ele queria um grande propósito, uma forma de mudar o mundo. E ele estava fazendo isso, não em uma escala global, como imaginava, mas de uma forma muito mais profunda e real. Ele estava mudando o mundo de Dona Elvira, o mundo de Léo, o mundo daquela comunidade. E no processo, eles estavam mudando o mundo dele. O propósito que ele tanto buscava não estava em um destino distante. Estava bem ali, no presente. Estava no ato de servir, de se conectar, de fazer a diferença na vida de uma pessoa de cada vez. A resposta da sua oração não foi um mapa para o tesouro. Foi a própria pá que lhe foi entregue para começar a cavar. Muitas vezes, nós somos como o Arthur. Pedimos por clareza, por um grande sinal. Esperamos que o universo nos entregue um plano detalhado, passo a passo, para a nossa felicidade e nosso propósito. E enquanto esperamos por essa revelação cinematográfica, deixamos de notar as pequenas oportunidades, os jardins abandonados que aparecem em nosso caminho. Talvez a resposta para a sua oração não seja uma nova carreira, um novo relacionamento, ou uma mudança drástica de vida. Talvez a resposta seja aquela conversa difícil que você tem evitado. Talvez seja oferecer ajuda a um colega de trabalho. Talvez seja começar aquele pequeno projeto que você considera insignificante. Talvez seja apenas aparecer dia após dia e fazer o trabalho que está na sua frente com amor e dedicação, por menor que pareça. O universo não sussurra apenas nos grandes eventos. Ele fala conosco no dia a dia, nas pequenas tarefas, nos encontros inesperados, nos desafios que preferiríamos evitar. A resposta da sua oração pode já estar na sua vida, disfarçada de trabalho duro, de um pequeno inconveniente ou de uma responsabilidade que você não pediu. Olhe ao seu redor agora. Qual é o seu jardim abandonado? Qual é a pequena tarefa, a pequena oportunidade que você tem ignorado enquanto espera por algo maior? A história de Arthur nos ensina que o propósito não é algo que encontramos, mas algo que construímos, tijolo por tijolo, semente por semente. A sua grande mudança de vida pode começar com uma pequena decisão de dizer sim para algo que parece pequeno. Pode começar com a coragem de pegar a pá e começar a cavar, mesmo sem saber exatamente o que vai encontrar. Porque na maioria das vezes, a magia não está no resultado final, mas na transformação que ocorre durante o processo. Você foi guiado para esta história por um motivo. Talvez você, como Arthur, esteja se sentindo perdido, esperando por um sinal. Considere esta história como o seu sinal. Não um sinal para esperar mais, mas um sinal para agir. Para olhar para o que já está na sua frente com novos olhos. Para encontrar o sagrado no ordinário. A resposta da sua oração não é uma promessa de que o caminho será fácil. O jardim de Arthur exigiu suor, paciência e perseverança. Mas a resposta é uma promessa de que o caminho terá significado. É uma promessa de que, ao se dedicar a cultivar algo fora de si mesmo, você inevitavelmente cultivará algo lindo dentro de si. Então, qual é o seu primeiro passo? Qual é a primeira pá de terra que você vai mover hoje, depois de assistir a este vídeo? Não subestime o poder de uma pequena ação. Foi uma pequena ação que transformou um terreno baldio em um paraíso comunitário. E é uma pequena ação que pode começar a transformar a sua vida. A resposta que você busca está na ação que você evita. Pense nisso.
Se você sentiu que esta mensagem foi para você, em 1999, um mergulhador amador chamado Michael Hatcher decidiu explorar um ponto no Mar do Sul da China, onde ele suspeitava que um antigo navio chinês pudesse ter afundado. Ele não era um arqueólogo famoso, nem um caçador de tesouros com financiamento milionário. Era apenas um homem apaixonado pelo mar e pela história, seguindo sua intuição. O que ele encontrou naquele dia não foi apenas um navio. Foi uma cápsula do tempo, um tesouro que reescreveria parte da história da arte e do comércio, um verdadeiro milagre que ninguém esperava. A história começa muito antes, por volta de 1640, na China. Um junco, um navio tradicional chinês, foi carregado com uma carga preciosa. Não era ouro ou prata, mas algo talvez ainda mais valioso na época: porcelana. Mais de 23 mil peças de porcelana chinesa da mais alta qualidade, encomendadas por comerciantes europeus, foram cuidadosamente embaladas e preparadas para uma longa viagem. Eram pratos, tigelas, vasos, cada um pintado à mão com desenhos azuis sobre fundo branco, o estilo que enlouquecia a nobreza e a burguesia da Europa. Mas essa carga nunca chegou ao seu destino. Em algum lugar no Mar do Sul da China, o navio encontrou seu fim, afundando nas profundezas e levando consigo todo o seu tesouro. Por mais de 350 anos, ele permaneceu perdido, um segredo guardado pelo oceano. Voltemos a Michael Hatcher. Ele e sua pequena equipe passaram semanas mapeando o fundo do mar, usando sonares e equipamentos de mergulho. Era um trabalho exaustivo e muitas vezes frustrante. O mar é vasto, e um naufrágio pode ser menor que um grão de areia no deserto, mas a persistência deles valeu a pena. Um dia, o sonar captou uma anomalia, uma forma estranha no leito marinho. Estavam quase perfeitamente preservados. O mar, que engoliu o navio, paradoxalmente protegeu sua carga da destruição. A recuperação do que ficou conhecido como carga de Hatcher foi uma operação monumental. Imagine mergulhar repetidamente a dezenas de metros de profundidade, cuidadosamente desenterrando peças de cerâmica frágeis que estavam ali há séculos. Cada peça tinha que ser manuseada com o máximo cuidado. Era como uma escavação arqueológica subaquática, mas sem os recursos de uma grande instituição. Eles trouxeram à superfície mais de 23 mil peças de porcelana azul e branca, além de 2 canhões de bronze que ajudaram a datar o naufrágio com precisão. A data gravada nos canhões, 1643, confirmou que o navio afundou durante a turbulenta transição entre a dinastia Ming e a dinastia Qing na China. Essa descoberta foi um milagre por várias razões. Primeiro, a quantidade e a qualidade da porcelana. Nunca antes uma coleção tão vasta e bem preservada de porcelana de transição havia sido encontrada. Muitas dessas peças só eram conhecidas por meio de pinturas antigas ou fragmentos. Agora, o mundo tinha exemplos concretos e perfeitos. Isso permitiu que historiadores e especialistas em arte estudassem os estilos, as técnicas de fabricação e os padrões de comércio da época com uma clareza sem precedentes. Era como encontrar um capítulo perdido de um livro de história. Segundo, o impacto no mercado de arte. Quando a notícia da descoberta se espalhou, o mundo da arte entrou em frenesi. Leilões foram organizados em Amsterdã e colecionadores e museus de todo o mundo competiram para adquirir um pedaço dessa história. Os preços dispararam. Uma tigela, que talvez valesse algumas centenas de dólares, se encontrada em terra, agora valia milhares. A carga de Hatcher não apenas enriqueceu o conhecimento histórico, mas também criou um novo nicho no mercado de antiguidades. As pessoas não estavam comprando apenas uma peça de porcelana, estavam comprando uma história, um pedaço de um milagre resgatado do fundo do mar. Mas a história também gerou controvérsia. Muitos arqueólogos e governos, especialmente o da China, criticaram Hatcher. Eles argumentaram que ele era um caçador de tesouros, não um arqueólogo, e que sua abordagem comercial profanou um sítio histórico importante.
A principal crítica era que, ao focar apenas nos itens vendáveis, como a porcelana, informações contextuais valiosas sobre o navio, a tripulação e a vida a bordo poderiam ter sido perdidas para sempre. Ou pertence ao país de origem do navio. As leis marítimas são complexas, e o caso da carga de Hatcher se tornou um exemplo emblemático dessa zona cinzenta. Independentemente da polêmica, não se pode negar o impacto da descoberta. Você já sentiu que o universo conspirava contra você? Que todas as portas se fechavam bem na sua cara, não importa o quanto você tentasse. Ele é traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, depois é falsamente acusado e jogado na prisão. Por anos, ele deve ter se perguntado: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Cada um desses eventos, isoladamente, parecia um beco sem saída, uma tragédia. A traição o levou ao Egito. A falsa acusação o colocou em contato com pessoas influentes na prisão. E foi lá, no fundo do poço, que sua habilidade de interpretar sonhos o levou diretamente ao faraó. As portas fechadas não eram punição, eram preparação. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes você quis muito um emprego e não conseguiu? Ficou arrasado, achou que era o fim do mundo. Mas aí, meses depois, uma oportunidade muito melhor apareceu, uma que você nem sonhava que existia. Ou talvez aquele relacionamento que terminou e partiu seu coração. Naquele momento, a dor era insuportável. Mas com o tempo, você percebeu que aquela pessoa não era certa para você. E o término abriu espaço para você se encontrar, crescer e, eventualmente, conhecer alguém que te valoriza de verdade. Isso não é só pensamento positivo, é um padrão que se repete. O que chamamos de fracasso ou rejeição muitas vezes é um redirecionamento divino. É como se estivéssemos dirigindo com um GPS e, de repente, ele nos manda por um caminho mais longo e cheio de desvios. A gente reclama, fica irritado, por que não posso ir pelo caminho mais curto? O que não sabemos é que, no caminho que queríamos, havia um acidente terrível, um engarrafamento gigantesco. O desvio não era um erro, era proteção. Era a rota mais segura e, no final, a melhor para nós. Pense em um agricultor. Para que uma semente se torne uma árvore forte e dê frutos, ela primeiro precisa ser enterrada na escuridão, no solo frio. Ela precisa morrer para si mesma, se romper, para poder brotar para a luz. Nossos momentos de dificuldade, de portas fechadas, são como esse solo escuro. É desconfortável, é solitário, parece que estamos sendo enterrados, mas é nesse exato lugar que nossas raízes estão se fortalecendo, que estamos sendo nutridos para algo maior que ainda não podemos ver. A escuridão não é o fim da história da semente, é o começo. E a nossa escuridão também não é o nosso fim. Muitas vezes nós oramos, pedimos por coisas específicas baseados na nossa visão limitada.
Pedimos por uma porta sem saber o que há do outro lado. E quando Deus não abre essa porta, ficamos frustrados. Talvez Ele esteja construindo uma ponte para nós. Uma ponte que leva a um lugar muito mais seguro e bonito. Mas construir uma ponte leva tempo. Requer paciência. É muito fácil ter fé quando tudo está dando certo, quando as portas estão se abrindo. O verdadeiro teste, a verdadeira prova de confiança acontece quando o silêncio é a única resposta. É nesse silêncio que somos convidados a acreditar que a ausência de uma resposta sim agora não significa um não para sempre. Significa espere, eu tenho algo melhor. A prova de que Deus planeja algo melhor não está nas portas que se abrem facilmente, mas na força que descobrimos quando somos forçados a derrubar paredes. Está na resiliência que construímos a cada não que recebemos. Olhe para trás na sua vida, conecte os pontos. Você vai perceber que muitos dos seus maiores presentes vieram embrulhados em problemas. Muitas das suas maiores bênçãos surgiram das cinzas de um plano que deu errado. Aquele projeto que falhou te ensinou lições que garantiram o sucesso do próximo. Aquela amizade que acabou te mostrou o que você realmente valoriza nas pessoas. Cada porta fechada te obrigou a procurar novas chaves, a desenvolver novas habilidades, a se tornar uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma porta fechada, respire fundo. Em vez de ver como uma rejeição, tente ver como uma proteção. Em vez de ver como um fim, tente ver como um redirecionamento. Confie que o arquiteto do universo tem uma planta muito maior e mais bonita para a sua vida do que a pequena planta que você desenhou. As paredes que você encontra podem ser, na verdade, as fundações do castelo que ele está construindo para você. Aquele emprego que você não conseguiu te livrou de uma empresa tóxica e te levou a encontrar sua verdadeira paixão. Vemos os perigos ocultos no caminho que tanto queríamos, nem as bênçãos incríveis que nos esperam em outro. Imagine um agricultor. Ele planta uma semente e por um tempo parece que nada acontece. A semente desaparece debaixo da terra. Se ele ficasse ansioso e cavasse para ver o que aconteceu, ele destruiria o processo. Mas ele confia. Ele sabe que no escuro, debaixo da superfície, uma transformação poderosa está ocorrendo. Quando você perde as chaves do carro, fica frustrado. O que fazer então quando a perda acontece? Primeiro, permita-se sentir. Sinta a dor, a raiva, a frustração. Depois de processar a emoção inicial, comece a mudar sua pergunta.
Eu quero que você pense agora em uma perda significativa na sua vida, algo que doeu muito na época. Agora, olhe para onde você está hoje. Talvez ela tenha te forçado a desenvolver habilidades que você nem sabia que tinha. Então, da próxima vez que você perder algo, respire fundo. Lembre-se desta conversa. Lembre-se que você não está sendo punido, está sendo preparado. Era como se estivesse gritando por ajuda, mas o som não saísse. No fundo do poço, a solidão é uma companhia constante. Usou a força que lhe restava, agarrou-se a qualquer pequena saliência, mas suas mãos escorregavam, e ele caía de novo, cada vez mais fundo. A frustração se transformou em resignação. Talvez aquele fosse o seu lugar. Talvez ele merecesse estar ali. Pensamentos assim são perigosos. São como âncoras que nos prendem ainda mais no lodo. Em completo silêncio, ele olhou para cima, e naquele pequeno círculo de luz, ele sentiu algo. Uma sensação de que ele não estava tão sozinho quanto pensava. Ele lembrou-se das histórias que ouvia quando criança. Histórias sobre uma força maior, um amor que nunca falha. E se fosse verdade? E se houvesse alguém lá em cima, não para julgá-lo, mas para esperá-lo? Não foi um milagre espetacular, o poço não desapareceu. Mas uma paz que ele não sentia há anos começou a preencher seu coração. Uma paz que dizia: eu estou aqui, eu sempre estive. Deus não o jogou no poço. Foram as escolhas, as circunstâncias, a vida. Mas Deus estava lá, no topo, esperando o momento em que ele finalmente olhasse para cima. A subida não foi instantânea. Não foi fácil. Mas agora ele não estava mais sozinho. A luz no topo do poço não parecia mais tão distante. É o lugar onde nos esvaziamos de nosso orgulho, de nossa autossuficiência. É onde finalmente admitimos
que não podemos fazer tudo sozinhos. A única coisa que precisava acontecer era o homem parar de olhar para baixo, para a sua miséria, e começar a olhar para cima, para a esperança. Pode ser um problema financeiro, né? O fim de um relacionamento, uma crise de saúde, ou simplesmente uma sensação de vazio e falta de propósito. Ele não está com uma lista de seus erros, ele está com os braços abertos. Ele não quer te condenar pela queda, ele quer te celebrar pela subida. Ele sabe o seu nome, conhece a sua dor e tem um plano para te tirar daí. A transformação na vida daquele homem foi incrível. Ao sair do poço, ele não era mais o mesmo. Ele entendeu que sua maior fraqueza se tornou sua maior força, porque foi no fundo do poço que ele encontrou o que realmente importava. Ele começou a compartilhar sua história, não com vergonha, mas com orgulho, para mostrar aos outros que também estavam em seus poços que havia esperança. Ele se tornou uma luz para os outros, exatamente como a luz que ele viu no topo do seu próprio poço. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber para quem olhar quando estamos no chão. É ter a humildade de pedir ajuda e a fé para acreditar que a ajuda virá. A vida dele ganhou um novo significado. O lugar onde você finalmente entrega suas lutas e permite que uma força maior te guie. Ele te ama incondicionalmente e tem o poder de transformar o seu abismo em um testemunho de vitória. Obrigado por assistir. Lembre-se sempre, não importa quão fundo você esteja, Deus está no topo, esperando por você. Meu nome é Victor e hoje eu vou te contar uma história que mudou completamente a minha vida. É uma história sobre um teste, mas que no final se transformou no maior testemunho que eu poderia dar. E se você ficar comigo até o final, eu prometo que você vai entender por que isso pode ser o próximo passo que você tanto procura. Tudo começou há alguns anos. Eu estava me sentindo perdido, sabe? Parecia que eu estava andando em círculos, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Eu via outras pessoas conquistando seus sonhos, construindo coisas incríveis e eu me sentia estagnado, como se estivesse assistindo a vida passar pela janela. Eu tentei de tudo. Li livros de autoajuda,
Assisti a palestras motivacionais, fiz cursos que prometiam soluções mágicas. E sim, algumas coisas até ajudavam por um tempo, mas logo depois a sensação de vazio voltava. Era frustrante. Eu sentia que tinha potencial, mas não sabia como desbloqueá-lo. Então, um dia, conversando com um amigo que eu não via há muito tempo, ele me contou sobre um teste. Ele não me deu muitos detalhes, apenas disse: Victor, isso não é mais um daqueles truques rápidos, é um processo, é um teste de verdade, não só do que você sabe, mas de quem você é e de quem você pode se tornar. A forma como ele falou, a convicção nos olhos dele, despertou algo em mim. Eu estava cético, claro, já tinha ouvido promessas parecidas antes, mas a diferença era ele. Ele estava diferente, mais calmo, mais focado, com uma clareza que eu nunca tinha visto nele. Movido pela curiosidade e, para ser sincero, por um pouco de desespero, decidi tentar. Eu pensei, qual é o pior que pode acontecer? Eu já me sinto no fundo do poço mesmo. Então, eu aceitei o desafio. E foi aí que a jornada começou. O teste não era uma prova de múltipla escolha ou uma redação. Era um desafio prático, um desafio de consistência, de disciplina e, acima de tudo, de autoconhecimento. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Minha mente criava 1000 desculpas para eu desistir. Isso é uma perda de tempo. Você não vai conseguir. É muito difícil. Era uma batalha constante contra meus próprios hábitos e crenças limitantes. Eu percebi que o maior obstáculo não era o teste em si, mas a minha própria resistência à mudança. Quantas vezes nós mesmos nos sabotamos sem nem perceber? Quantas oportunidades deixamos passar por medo do desconforto de tentar algo novo? Mas eu continuei, dia após dia. O segredo, eu descobri, não era ter uma motivação extraordinária todos os dias. Ninguém tem isso. O segredo era a disciplina de fazer o que precisava ser feito, mesmo nos dias em que eu não sentia a menor vontade. E aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. Eu comecei a acordar com mais energia. Minha mente, que antes era um turbilhão de ansiedade e dúvidas, começou a ficar mais clara, mais silenciosa. Eu comecei a ter ideias de projetos, de negócios, de como melhorar meus relacionamentos. E o mais importante, eu comecei a agir sobre essas ideias. Aquele medo paralisante que sempre me segurava começou a diminuir. Não é que ele desapareceu completamente, mas ele não me controlava mais. Eu estava no comando. O teste estava me forçando a construir uma nova versão de mim mesmo, tijolo por tijolo. Uma das partes mais reveladoras do processo foi perceber como eu estava vivendo no piloto automático. Eu fazia as mesmas coisas, pensava os mesmos pensamentos e, consequentemente, obtinha os mesmos resultados medíocres. O teste me forçou a ser intencional. A cada escolha, a cada ação eu tinha que me perguntar: isso está me aproximando de quem eu quero ser ou me mantendo onde eu estou? Essa simples pergunta mudou tudo. Lá pela metade do caminho, as pessoas ao meu redor começaram a notar a diferença. Meus amigos, minha família, eles diziam que eu parecia mais feliz, mais confiante. Um colega de trabalho me perguntou qual era o meu segredo. E pela primeira vez, eu não tinha uma resposta pronta de um livro. Eu tinha uma experiência real. Eu contei a ele sobre o teste, sobre a jornada. E foi aí que a ficha caiu. Aquilo que começou como um teste pessoal, uma tentativa desesperada de sair do buraco, estava se tornando um testemunho. A minha própria história de transformação era a prova de que o processo funcionava. Não era uma teoria, não era uma hipótese, era real, palpável. Eu era a prova viva. Ao final do processo, eu olhei para trás e mal conseguia reconhecer o Victor que começou aquela jornada. O sentimento de estagnação tinha sido substituído por um sentimento de propósito. A confusão deu lugar à clareza, a dúvida se transformou em confiança. Eu não apenas passei no teste, o teste me reconstruiu. E a transformação não parou por aí. Os resultados começaram a aparecer em todas as áreas da minha vida. Minha carreira deu um salto que eu nunca imaginei ser possível.
Meus relacionamentos se tornaram mais profundos e significativos. Minha saúde física e mental melhorou drasticamente. Eu finalmente senti que estava vivendo a minha vida e não apenas existindo. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas o que é esse teste afinal? E a verdade é que o teste é um método, um sistema que eu refinei baseado na minha própria experiência e na de centenas de outras pessoas que ajudei desde então. Não é uma fórmula mágica, mas é um caminho claro e comprovado para quem está cansado de se sentir perdido e quer, de uma vez por todas, assumir o controle da própria vida. É por isso que estou compartilhando essa história com você hoje, porque eu sei como é estar aí, onde você talvez esteja agora, sentindo que tem mais para dar, mas sem saber por onde começar, vendo o tempo passar e o medo de se arrepender lá na frente crescendo a cada dia. A minha jornada transformou um teste em um testemunho, e agora eu quero te ajudar a construir o seu próprio testemunho. Eu condensei todo esse aprendizado, todo o passo a passo, em um material completo, para que você não precise passar pelos mesmos erros e tropeços que eu passei. Se a minha história ressoou com você, se você sentiu um chamado para dar o próximo passo e sair do ciclo da estagnação, eu te convido a conhecer mais. A oportunidade de começar a sua própria transformação está a um clique de distância. Eu deixei um link aqui na descrição deste vídeo. Clicando nele, você terá acesso a todas as informações que precisa para iniciar essa jornada. Essa pode ser a decisão mais importante que você vai tomar este ano. Pode ser o início do seu próprio testemunho. Lembre-se, a vida que você deseja não vai cair do céu. Ela precisa ser construída e tudo começa com o primeiro passo. O meu foi aceitar o desafio daquele teste. Qual será o seu? Eu acredito de verdade no seu potencial, talvez até mais do que você mesmo acredita neste momento. Eu já estive aí. Mas eu também sei que com o guia certo e a sua dedicação, a transformação é inevitável. Então, se você está pronto para parar de assistir a vida passar e começar a ser o protagonista da sua própria história, clique no link na descrição agora mesmo. Dê a si mesmo a chance de transformar o seu maior teste no seu maior testemunho. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero te ver do outro lado. Não se esqueça de clicar no link abaixo. Um grande abraço e até a próxima.